Bom, você fica à vontade. Então, vamos começar? Olá a todos e todas. Eu sou a Cíntia. Eu estou fazendo pós-doutorado aqui no programa sob orientação da professora Silvana. Bem agarradinho assim. Tá. É que eu falo alto, daí eu vou... Se eu falar muito gritado no microfone, vocês gritem de volta. Eu sou a Cíntia, eu sou pós-doutoranda aqui do programa, sou orientada pela professora Silvana e também sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do curso de História. Então, eu sou uma historiadora. É um evento sobre interdisciplinaridade, mas eu sou bastante historiadora. Minha graduação é em História, meu mestrado é em História, meu doutorado é em História, e eu dou aula para o curso de História. Então, é um grande desafio trabalhar nesse programa. As reuniões que eu já participei foram bastante audaciosas para mim, por tentar pensar outras questões que escapam um pouco dessas nossas caixinhas, né, que a gente está tão habituado. No entanto, eu trabalho na área de estudos de gênero e na área de estudos feministas, o que, de algum modo, nos obriga a trabalhar com interdisciplinaridade. Então, não existe estudo de gênero e estudo feminista que não tenha que se abrir para esse campo, né, para esse universo. E o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, eu tomei a liberdade de fazer um pequeno texto, e aí eu vou ler, porque eu sou muito faladora, então a gente garante mais segurança. É a minha pesquisa de pós-doutorado, que foi iniciada agora em agosto. Não está no começo, né? A gente está em novembro. Mas está nessas reflexões iniciais sobre feminismo e humor e memória. Então, eu finalizei uma tese sobre o humor feminista produzido por mulheres em periódicos feministas dos países do Cone Sul. Então, eu foquei em humor gráfico produzido por mulheres, especialmente por mulheres feministas ou homens com alguma simpatia com o feminismo. Então, eu foquei na produção feita pelas mulheres. E agora, a minha pesquisa de pós-doutorado segue um viés um pouco diferente. Nessa pesquisa, eu comecei a trabalhar com testemunhos orais e fiz algumas entrevistas com mulheres para tentar refletir sobre essas memórias do humor, né? Então, se existe uma produção tão vasta de humor produzido por mulheres, por que essa produção não é lembrada, não está nas bibliografias, não está nas referências? Então, eu comecei a refletir um pouco sobre isso a partir desse grande levantamento na minha tese que me mostrou isso. E esses testemunhos, que são objeto dessa minha fala e que são objeto de reflexão agora nesse pós-doutorado, eles vão mostrar alguns elementos que geralmente são um grande desafio para trabalhar na área da história, como a questão do ressentimento, por exemplo, né? Então, agora eu vou ambientar. Por favor, me avisa do tempo, tá? Tem controle do tempo? 15 minutos. Eita, Jesus, tá. Tá bem. E aí, então, vou tentar ter bastante foco, né? Para não me passar muito no tempo. Então, nessa pesquisa de doutorado, eu foquei no humor produzido por mulheres. E agora, nesse momento, eu estou tentando refletir sobre as memórias do humor de mulheres que viveram a emergência do movimento feminista no Brasil entre os anos 70 e 80. A história dos movimentos de mulheres, do movimento feminista no Brasil, ela segue um pouco a cronologia mundial, né? Então, ela é dividida geralmente em dois momentos: final do século XIX, início do século XX, que a gente tem as lutas por voto, por direito a trabalhar fora, luta por direitos civis, no caso, e a gente tem um segundo momento, que é a partir da década de 60, especialmente na década de 70 no Brasil, que é o momento que as mulheres vão se organizar politicamente em movimentos, em grupos, para reivindicar direitos que vão expandir um pouco essa noção dos direitos civis. Então, vai se falar sobre corpo, sobre sexualidade, sobre aborto, sobre mercado de trabalho. Então, a gente tem esses dois momentos. O meu foco é nesse segundo momento, a partir desses testemunhos. Então, as minhas entrevistadas, elas viveram durante a década de 70 no Brasil. Elas integraram grupos, organizações de mulheres e organizações feministas na década de 70. Então, o meu foco são esses testemunhos. E, como vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar,
a gente tinha um fenômeno bastante interessante no Brasil na década de 70, que foi da imprensa alternativa, que era uma produção que lutava contra a ditadura, então, sem Facebook, sem Twitter, sem redes sociais, sem internet, sem site. Imprimiam, na verdade, não, mimeografavam, faziam xerox, faziam cópias, zines, coisas à mão. Então, um trabalho bastante artesanal. E esse foi um fenômeno bastante vasto em toda a América Latina, e no Brasil ele foi bastante forte. E um dos principais representantes da imprensa alternativa no Brasil é o jornal O Pasquim, que foi fundado em 1969, no Rio de Janeiro, que era um jornal libertário, que teve uma importância política incrível para essas lutas e para essas reflexões, e que foi um jornal muito inovador em termos de forma de se expressar. Então, se falava sobre ditadura, sobre violência, sobre uma série de questões usando o humor. E aí a minha reflexão, que aí agora eu vou começar a ler pausadamente, tentando fazer alguns comentários, é sobre a relação das mulheres feministas nesse período com esse jornal, considerado bastante subversivo, mas que, no entanto, entrou para a historiografia também hoje como um jornal muito machista. E aí existem alguns estudos, inclusive, sobre a homofobia, sobre o racismo do jornal O Pasquim. Pode passar a próxima, por favor. Acho que tem que ser na setinha. Eu não entendi esse PowerPoint. Isso, pode deixar aí. Ana Alice Alcântara Costa, integrante da Sociedade Brasil Mulher da Bahia nos anos 70, um dos primeiros grupos a lutar pelos direitos das mulheres durante a ditadura, quando questionada sobre o significado do jornal O Pasquim, destacou: para a gente, o Pasquim era a subversão, a possibilidade de ler coisas não permitidas, era a ideia da transgressão, era divertido, porque ele era um jornal de humor, mas ele deixava a gente meio raivosa. A presença do semanário é recorrente na narrativa de feministas brasileiras. E é sobre essa presença do Jornal das Narrativas, que eu gostaria de refletir, uma vez que o Pasquim, jornal libertário de luta contra a ditadura no Brasil, marcou memórias por atacar um dos principais movimentos sociais do século XX. E aí não sei o que estou dizendo, que o movimento feminista é um dos principais do século XX, foi o Eric Hobsbawm, um historiador. Nesse sentido, então, vale a gente perguntar: o que leva à manutenção de memórias que causavam fúria, constrangimento e asco? Desse questionamento emerge o desafio de procurar entender os componentes da memória que permitem que alguns acontecimentos sejam lembrados, enquanto outros são esquecidos. Que dispositivos permitem que o riso jocoso e machista permaneça marcado nas memórias de mulheres feministas? Em busca de sanar tais questionamentos, me apoio nas reflexões sobre memória de Paul Ricoeur. E aí, principalmente questões de memória, história, esquecimento, ressentimento. Ao conceder à memória um caráter narrativo e imaginativo, bem como histórico, ao articulá-la à noção de tempo, o autor permite que o conceito seja explorado de maneira muito singular quando colocado em diálogo com os depoimentos das 5 entrevistadas, que são as entrevistadas que eu tive contato até esse momento. Paul Ricoeur, ao reconhecer que a dominação se dá não apenas por meios físicos, destacou como a manipulação narrativa serve ao exercício de dominação e intimidação discursiva. A memória imposta, segundo ele, está armada por uma história ela mesma autorizada, a história oficial, a história aprendida e celebrada publicamente. De fato, uma memória exercida é, no plano institucional, uma memória ensinada. A memorização forçada encontra-se, assim, arrolada em benefício da rememoração das peripécias da história tidas como os acontecimentos fundadores da identidade comum. História ensinada, história aprendida, mas também história celebrada. A memorização forçada somam-se as comemorações convencionadas. Um pacto temível se estabelece, assim, entre rememoração, memorização e comemoração. E aí ele vai falar dessa dominação discursiva e de construção de memórias através da história oficial, dessa história empreendida, né? O Ricoeur, então, sugere a construção de um discurso dominante que conta com a colaboração da história oficial, responsável por promover e reverberar acontecimentos e sujeitos específicos, e aí nós, historiadores e historiadores, estamos diretamente implicados nisso. 2, com o exercício forçado de memorização, que pode ser desenvolvido por escolas, pela mídia, pela publicação de livros, e aí a gente pensar esse discurso que é repetido e que produz memórias também, do livro didático, das datas comemorativas, de eventos, o que se comemora, o que não se comemora, que tipo de evento se comemora, quem se lembra desses eventos, né? Que tipo de personagem é escolhido para ser destacado.
E 3, com a celebração de alcance amplo e repetitivo. Portanto, o pacto, que é o que o Riquelme vai estar falando, fruto de um esforço de dominação discursiva, se estabelece por meio da rememoração, da memorização e da comemoração. E é a partir disso que eu me aproprio bastante do Pasquim, que se tornou que, apesar de ser um jornal alternativo, é um dos principais e é sempre muito lembrado, em detrimento de muitos outros que são esquecidos. Inclusive, jornais alternativos de menor tiragem, jornais alternativos feitos por outros grupos, com menos visibilidade. Então, dentro desse universo alternativo, que é essa imprensa que se afasta desse modelo que gera lucro e tal, o Pasquim se estabelece também dentro dessa história oficial como um marco, né? Então, inaugurado em um dos momentos mais tensos da ditadura brasileira, um ano após a decretação do AI-5, Pasquim prometia inovar dentro da própria imprensa alternativa. Ele possui uma linguagem diferente dos outros alternativos da época. A principal ideia era dar voz a uma intelectualidade boêmia da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas sem o engajamento político partidário. Então, não era vinculado a nenhum partido nesse momento, né? Era um grupo interessado em contestar o conservadorismo da classe média, da qual eles mesmos faziam parte, como também criar um canal de debate e oposição à ditadura civil-militar. O objetivo dessa modalidade de imprensa alternativa, representada pelo Pasquim, era a de crítica dos costumes e do moralismo da classe média, por meio do humor e de uma nova forma de linguagem, principalmente no Pasquim, mas também na imprensa alternativa de modo geral, foram afastadas as lógicas empresarial e hierárquica, buscando-se uma forma alternativa de fazer jornalismo. E aí deu-se, então, esse afastamento do que a gente convencionou chamar de grande imprensa, né? Então, o Pasquim chegou a fazer bastante dinheiro, gerou bastante lucro, mas, pela própria falta de habilidade deles lidarem com esses rendimentos, eles foram à falência. Então, eles tinham cartões de crédito que gastavam com uísque e grandes viagens para fazer as reportagens, mas não tinha nenhum tipo de organização para gerar lucro mesmo para o jornal. Então, eles chegaram a fazer dinheiro, mas meio acidentalmente, né? Mas eram todos também classe média alta. Então, de quem que eu estou falando, né? Provavelmente alguns de vocês já conhecem, mas é Milor Fernandes, Ziraldo, Enfio, nomes do humor gráfico hoje que são muito fortes e que marcaram, né, essa história e que foram fundadores desse jornal. Então, com o reconhecimento geral de seus intuitos revolucionários e de seu pertencimento a uma modalidade de imprensa considerada alternativa, o Pasquim figura hoje como o grande jornal de contestação que combateu o regime autoritário que viveu o Brasil. Assim que o país rumou em direções democráticas, o jornal, mesmo falido, ocupou um espaço privilegiado em todos os livros de história que se dedicaram a narrar a história da ditadura brasileira. Então, quem estuda jornalismo, quem estuda publicidade, quem estuda história, quem estuda geografia, quem vai trabalhar na área de letras, que tem que falar sobre gêneros literários e tal, já passou em algum momento pelo Pasquim, por ele ser considerado essa grande inovação do período, né? Então, o Pasquim marcou uma geração, a geração que lutou contra a ditadura. No entanto, o Pasquim ainda marca gerações que, num pacto repetitivo de rememoração, de memorização e de comemoração, continua construindo velhas e novas memórias. O Pasquim ele foi editado recentemente em suas edições consideradas mais históricas pela editora Desiderata. Então, vocês não precisam ir para um arquivo, que é o que uma historiadora faz, para ter acesso a esses materiais. Vocês podem comprar na livraria, existe uma série de exemplares que também estão digitalizados e disponível para o público. Então, é um jornal que construiu, de fato, uma aura no entorno disso. Se a gente for trabalhar, por exemplo, com jornais feministas desse mesmo período, que é o que eu fiz na minha tese de doutorado, por exemplo, a gente tem que ir para os arquivos empoeirados, catar pedacinhos desses jornais. E outros jornais a mesma coisa, então jornais de esquerda, desse mesmo perfil do Pasquim, ou de partido ou não de partido, estão perdidos em arquivos diversos, mas o Pasquim construiu uma coleção e uma memória que se considera hoje como merecedora de preservação, né? A relevância do semanário, em um momento tão complexo da história recente, não pode ser discutida. Sob a liderança de jornalistas e cartunistas engajados politicamente com projeto gráfico e discursivo definido, o Pasquim mostrou a que veio, inovou nas formas de linguagem e atacou um regime político construído de maneira ilegítima e que se mantinha no poder fazendo amplo uso da violência. Contudo, os mesmos homens que empreenderam uma luta a favor da democracia, e aí eu vou falar homens, porque era um grupo composto por homens, as mulheres trabalhavam como secretárias,
Os mesmos homens que empreenderam uma luta a favor da democracia empreenderam também uma luta contra as mulheres, não apenas as feministas, adorando curvas representadas em largos quadris e seios fartos, explorando estereótipos de gênero, ridicularizando feministas, chamando as mulheres de volta ao lar. O alternativo mais lembrado e prestigiado do país entrou para os livros de história escritos com o olhar de gênero, como uma publicação machista. Então, apesar desse grande impacto, desse papel fundamental que o Pasquim teve na nossa história, e ninguém nega isso, ele também produziu um conteúdo que hoje a gente analisa com um certo ressentimento, apesar de com um olhar acadêmico, histórico, teórico, para tentar se distanciar disso, né? Se oficialmente, como vocês podem ver na capa, né? Então, essa capa representa um pouco da produção do Pasquim. Se oficialmente o Pasquim figura na memória coletiva, nos livros de história e na mídia como um combatente corajoso e sagaz, nas memórias feministas, o mesmo periódico é ainda rememorado em função do riso, um riso que ridicularizava mulheres consideradas feias, que questionava a inteligência das mulheres, que reduzia corpos de mulheres a objetos de desejo e contemplação. No Pasquim, as mulheres eram quase figuras de adorno, e foi com humor que seus integrantes procuraram colocar cada peça em seu lugar. E aí, nesse caso, o lugar da mulher era nessa condição de objeto a ser contemplado, né? Então, é muito recorrente no Pasquim, se uma mulher é bonita, ela não pode ser inteligente. Se ela é inteligente, ela vai ser, consequentemente, feia. E se ela é feminista, é porque provavelmente ela não consegue homem. Então, essas dicotomias que hoje a gente olha com muita desconfiança, e na época a gente já começava a olhar também, mas que eles jogavam muito com isso. E eu não estou dizendo que eles eram bobos, ou burros, ou inocentes, ou que eles defendiam isso a unhas e dentes. Eles usaram isso, em muitos momentos, como estratégia discursiva, como maneira de chocar, porque tinha uma linguagem, de fato, muito escrachada, e a gente tem que ter um olhar cuidadoso nesse sentido. Mas é muito importante também a gente ter um olhar crítico e desconstruir essa memória estabelecida sobre esse jornal, né? Então, Halbwachs afirmou que, para mantermos lembranças, temos a necessidade de outros. E continua, cada memória individual é um ponto de vista da memória coletiva. Também esse autor colabora na análise que concede ao Pasquim o protagonismo na história e na memória, enquanto outros periódicos são esquecidos nas narrativas e nas estatísticas. No caso das mulheres feministas, essa memória não só é marcada pelos atos heróicos e corajosos do jornal, como também por um dos seus temas preferidos, o riso dedicado às feministas e às mulheres. Quentin Skinner e Henry Bergson já dissertaram longamente sobre o potencial danoso do riso. Em obra recente, reconhecida no universo acadêmico, Rick Goodwin afirmou: os estereótipos sempre existirão e o humor fará uso deles. São frequentes as abordagens como a de Skinner e Bergson, que afirmam o potencial destrutivo do humor e a inviabilidade de construir outras formas de riso, bem como visões semelhantes às de Goodwin, que insistem em justificar certas modalidades de humor como brincadeiras. Os testemunhos orais, contudo, apontam as marcas e o ressentimento deixado nas memórias de mulheres por esse tipo de uso do humor. E é importante a gente lembrar uma frase bem curtinha do Nietzsche, que ele vai dizer que o que não cessa de causar dor fica na memória. Então, o que causa dor, o que causa incômodo, é o que fica na memória. E aí a citação talvez justifique a dedicação que a historiografia feminista reserva ao jornal alternativo Pasquim. Então, se vocês forem olhar no Google acadêmico ou no Google de maneira geral, o que estudiosas do campo dos estudos de gênero ou dos estudos feministas estão produzindo sobre o jornal nesse momento é muito crítico e muito de reação, né? Então, uma reação a esse conteúdo que vem fruto desse uso do humor para destruir, né? Para atacar, para ridicularizar. Então, esse modelo de humor que é baseado no opressor e no oprimido, né? Então, alguém está embaixo, alguém está em cima, e tu esmaga o de baixo, basicamente. Pierre Ronsard, preocupado em debater a questão da história articulada à memória dos ressentimentos, afirmou que é preciso considerar os rancores, as invejas, os desejos de vingança e os fantasmas da morte, pois são exatamente estes os sentimentos e representações designados pelo termo ressentimento. O mesmo autor, fazendo uso dos estudos de Freud, informa: Freud lembra-nos que seria ilusório esperar, a não ser no mundo da utopia, a erradicação completa dos ressentimentos. O frequente uso pelas entrevistadas da expressão raiva e ou raivosa, ou mesmo a declaração de Annalise Alcântara Costa, que, ao se referir a um dos cartunistas do Pasquim, afirma: o Ziraldo era asqueroso,
evidenciam um elemento que, a princípio, é bastante problemático para discutir no campo da história, o ressentimento. Então, os depoimentos, mesmo que a maioria delas, e aí eu vou falar um pouquinho na sequência, identifiquem o papel do Pasquim nesse contexto e reconheçam esse papel, fazem uso de categorias, expressões nesse nível. Assim. Então, é nojo, é raiva, é asco, palavras que são bastante fortes, né, para se referir a esse momento. Então, a questão dos ressentimentos nos defronta com uma dificuldade permanente das ciências históricas, a de restituir e explicar o devir dos sentimentos individuais e coletivos. Certamente é muito mais difícil traçar a história de ódios do que traçar a história de fatos objetivos. Ansar questiona, então, que memória conserva o indivíduo de seus próprios ressentimentos? E aí eu pergunto, que memórias as mulheres feministas conservam de sua relação com o Pasquim? Que ressentimentos insistem em marcar memórias? Seriam as cicatrizes compostas apenas por ressentimentos? A zombaria do semanário, fundado em 69, não foi uma novidade para mulheres que lutavam pelos seus direitos. E aí é importante a gente retomar que o movimento sufragista, no final do século XIX, início do século XX, tanto no Brasil, Inglaterra, né, algumas temporalidades um pouco distantes, viveram esse mesmo tipo de situação. Então, existia uma grande produção de revistas ilustradas, né, com imagens e caricaturas, né, não o modelo da Charge ainda, mas com caricatura ridicularizando o desejo das mulheres de votarem, de trabalharem fora. Né. Então, isso não é... O Pasquim não inventou o humor contra as mulheres, digamos. Né. As demandas dos movimentos feministas de segunda onda, que é esse segundo momento, como direito ao corpo, igualdade entre os sexos, bem como a famosa frase "o pessoal é político", mostraram-se pratos cheios para as intenções do semanário. O uso de estereótipos era exaustivo e a representação das mulheres feministas era bastante óbvia. Feias, mal-amadas, mal-humoradas, solteironas, lésbicas, masculinas. Pode passar para a sua imagem? Já vou terminar já. Uhum. E aí essa é uma charge produzida pelo Ziraldo, que é 1980, que é de 1980, né? E aí vocês podem observar que a esquerda é uma mulher com pouca roupa, né, com muitas curvas, e aí ela vai falar uma frase adaptada, né, que é uma frase clássica do movimento feminista: o nosso corpo nos pertence. Ela vai falar nossos corpos nos pertencem. Então, um outro elemento. E aí, à direita, a gente tem um elemento que pode ser um homem ou ainda pode ser uma mulher masculinizada, que vai dizer nossos corpos nos pertencem, porque, de fato, esse corpo não interessa a essa audiência masculina, digamos. Né? A produção do Ziraldo. E o Odete Pereira, integrante do Partido Comunista desde a década de 60, uma das criadoras do Centro da Mulher Brasileira, destacou o que significava, naquele momento, o tratamento concedido pelo Pasquim às feministas. Essa acusação, e aí a acusação de ser feia, de ser lésbica, de ser mal-humorada, de não conseguir homem, essa coisa toda, já nos colocava na defensiva. Era um auê. Como rir? Nem abriu a porta, está arrombando portas e já é recebida como mal-humorada, como feia, como não arranja um homem, e é por isso que adota essa bandeira. Essa é uma forma muito fácil dos homens nos colocarem em uma vulnerabilidade muito forte. As ressalvas à produção do Pasquim são muitas, porém, o lamento pela perseguição do jornal não anula o papel que hoje essas mulheres conseguem atribuir à controversa publicação. Se na época a Fúria compunha as relações das feministas com o Pasquim, uma análise posterior e atual possibilitou que as entrevistadas revissem suas impressões antes tão definitivas, mesmo que com reservas. E aí a Odete Pereira vai dizer algo no mesmo sentido, então, a mesma pessoa. Eu me rendo à ideia de que falar de mim, bem ou mal, é uma forma de colocar o problema. O fato do Pasquim assumir uma postura tão machista significava que as questões que nós estávamos colocando ressoavam. Em última análise, as entrevistadas concordaram que, para o bem ou para o mal, a função do Pasquim naquele momento foi positiva, na medida em que ele pôs o movimento em cena. A impossibilidade de divulgar as bandeiras e ganhar mais espaço fez com que a atenção dedicada pelo jornal aos movimentos feministas, mesmo que sempre baseadas na chacota e na piada, acabasse sendo compreendida como algo produtivo, obviamente com muitos custos. Tal benevolência talvez possa ser articulada a ideia de que lembrar-se é não esquecer, e não esquecer, de algum modo, é ter que perdoar. Né? Então, as narrativas feministas sobre o jornal variam entre sentimento de raiva, de fúria, de indignação, a um sentimento de certo reconhecimento, a partir de um contexto em que ter voz era um grande desafio. O passar do tempo, componente da memória, favoreceu um olhar mais brando sobre a publicação, demonstrando a importância do Pasquim e as marcas que ele deixou nessas memórias. Então, agora vou encerrar de fato. Essas são algumas reflexões iniciais sobre esses depoimentos. Então, algumas ideias, por isso que eu botei
Pode passar a próxima imagem, porque eu esqueci das imagens, desculpa. Eu sou uma pessoa muito do texto, né, esse pessoal da história. E aí, vou falar rapidamente. Essa é a Beth Friedan. A Beth Friedan esteve no Brasil em 1972. Ela foi trazida pela também feminista Rosemarie Muraro, que faleceu recentemente. E a vinda da Beth Friedan no Brasil causou muito alvoroço no meio da imprensa. Ela deu uma entrevista ao Pasquim, ela foi ridicularizada ao extremo. Então, eles basicamente chamaram ela de volta para a cozinha, disseram que ela devia estar em casa lavando panelas. Então, foi uma coisa muito assustadora para todas as mulheres que estavam militando nesse momento. E hoje, se a gente for ler, a gente também fica um pouco incomodado. Mas é muito interessante de notar que alguns depoimentos, por exemplo, indicam que conheceram a Beth Friedan através da entrevista no Pasquim. Então, a gente não consumia o feminismo estadunidense, né? As coisas não são assim ordem direta. E algumas tiveram, inclusive, acesso ao pensamento da Beth Friedan através do Pasquim. Então, é uma questão a se pensar também, para pensar esse para o bem e para o mal, né? Pode passar, acho que tem mais uma? Não, é só para vocês verem as referências e as fontes. Então, são algumas notas, algumas reflexões iniciais sobre esses depoimentos, né? A minha pesquisa não é sobre o Pasquim, definitivamente. Existem muitas pesquisas sobre o Pasquim. Eu não preciso fazer outra, eu acho. Mas eu acho que essa questão do humor e essa marca que o Pasquim deixou nessas memórias, especialmente, tem uma relevância muito grande hoje, principalmente hoje que a gente vem refletindo bastante sobre o papel do humor, né, e a função do humor e os impactos que o humor tem quando a gente quer construir uma sociedade diferente, quando a gente visa a transformação. Então, quais seriam os limites do humor e etc. Então, é isso. Desculpem ter me estendido tanto. A seguinte pesquisa, que eu denomino de A Outra Mulher, ambiguidade de gênero na narrativa da série Mad Men. Então, a partir desse objeto, que é uma série estadunidense, exibida de 2007 a 2015, eu surgi com a seguinte hipótese. Que os espaços abstratos e concretos, social e historicamente concebidos sob perspectiva masculina, outorgam ambiguidade cotidianas que podem inviabilizar grandes feitos para as mulheres, mas dicotomicamente podem suscitar evasões e resistências. E, dentro da proposta de interdisciplinaridade do programa, e que eu trouxe para essa mostra, assim, como forma de delinear essa minha pesquisa, eu tenho como base quatro basilares teóricos que eu representei aqui sob forma de diagrama, dos quais eu vou tentar desenvolver mais à frente durante essa apresentação. A historicidade e a ideologia do discurso, o gênero, a cotidianidade e a espectatorialidade. Então, iniciando, o meu objeto, assim, embora na minha introdução e nas minhas considerações finais eu fale também de Brasil, até porque não poderia deixar de falar que eu estou estou desenvolvendo uma pesquisa no Brasil, o meu objeto é estadunidense. Então, a grande parte da minha revisão teórica vai ser de Estados Unidos, em duas épocas diferentes, correspondentes à produção e exibição da série e à contextualização histórica da narrativa. Então, o meu objeto é essa série, que foi exibida de 2007 a 2015 nos Estados Unidos. Ela foi exibida no canal AMC e no Brasil na HBO. Embora ela tenha sido exibida nessa época, a ambientação da narrativa acontece entre os anos de 1960 e 1970. Ainda falando sobre o objeto, para vocês entenderem por que eu escolhi essa série. A problemática geral dessa série é a forma como o consumismo, grande parte da ambientação, grande parte da narrativa se passa num bureau de publicidade, numa agência de publicidade na Madison Avenue, em Nova York, em Manhattan. Então,
eu não poderia deixar de falar de consumismo, até porque é a problemática geral da série. É a forma como o consumismo corrói e transfigura a identidade, aquele conceito do self-made man, que foi constantemente desafiado ao longo da década de 60 até hoje. Então, com relação à conjuntura sociopolítica e cultural dessas duas épocas que eu abordo, aí mais à frente eu vou falar do método, como eu abordo isso. Em primeiro lugar, os anos 2000, 2010. A série começou a ser exibida em 2007, que foi o último ano da administração do George W. Bush. E perdurou até o ano de 2015, que foi o penúltimo ano da administração do Barack Obama. Então, no cerne de exibição dessa produção audiovisual, estava em jogo um embate entre eu não coloquei entre aspas, mas eu colocaria até tendo em vista o resultado da eleição do Trump, que infelizmente nós tivemos na última semana. O pessimismo da era Bush, que foi marcado, como todos sabem, pelo 11 de setembro, e um certo otimismo na eleição do Barack Obama, na campanha dele do Yes We Can, mas que nós podemos colocar também entre aspas, porque era uma suposta prosperidade democrática, porque as investidas no Oriente Médio continuaram, o primeiro ano o primeiro ano de mandato dele foi marcado por uma crise política, então não pode dizer que foi uma época exatamente próspera. E no contexto cultural, essa série Mad Men faz parte de um conjunto de obras da TV, principalmente da TV estadunidense, mas também da inglesa, e podemos dizer também da latino-americana, que nós chamamos, que a mídia e a literatura chamam de terceira era de ouro da TV, que foi iniciada na HBO pela série Família Soprano em 99. Terceira era de ouro, que a primeira é do advento da TV, nos anos 50, a segunda de narrativas mais complexas na década de 80, e depois de uma queda criativa, voltou a partir dessas séries exibidas na TV fechada, mas que depois foram absorvidas também essas... como eu diria, esses adventos narrativos pela TV aberta também. E culminou, nós poderíamos dizer, com duas séries de TV fechada, que são Breaking Bad e Mad Men. Mad Men é meu objeto. Então, e na década de 60, qual seria a conjuntura sociopolítica e cultural? Dos movimentos dos direitos humanos, entre eles o movimento de libertação feminina, que é também conhecido como segunda onda feminista. Isso vai ser fundamental, embora isso não seja amplamente abordado na série, principalmente nas primeiras temporadas. À medida que a cronologia da série avança, surge no subtexto e também no contexto. É também a era de ouro da publicidade. A série abarca os anos 60 e o início dos anos 70. E de um embate entre a cultura de massa e a contracultura. Então, um conceito que eu vou usar para tratar desses dois momentos históricos é o conceito de paralaxe, do Zizek, que
ele diz que o deslocamento causado pela mudança de um ponto de observação pode causar uma revisão interpretativa daquele primeiro momento. Então, isso conjugado à metodologia que eu vou mostrar para frente vai ser fundamental. E o aspecto que eu destaco dentro dessa problemática geral da série, desses dois momentos históricos, é o gênero. Então, para a metodologia, primeiro, para a análise da conjuntura histórica e sociocultural desses dois momentos históricos, início do século XXI e anos 60, eu uso o método regressivo-progressivo do Lefebvre. Então, a partir desse método, esse método, o Lefebvre diz que a análise de uma conjuntura, dos signos, dos discursos, de uma conjuntura atual, é necessária para reavaliarmos esse momento regressivo. Então, como eu estou trabalhando com 2 décadas, com 2 momentos históricos, em especial nos Estados Unidos, essa metodologia vai ser fundamental para o meu trabalho. E para a interpretação da narrativa episódica, eu vou usar a análise fílmica e a análise do discurso, conjugadas. Eu destaquei aí a análise fílmica, a teoria fílmica feminista, que foi desenvolvida pela Laura Mulvey nos anos 70, que ela é fundamental para analisar a recepção dessa série. A Laura Mulvey, ela é uma teórica de cinema que usa da teoria lacaniana para demonstrar que a narrativa clássica, a narrativa do cinema clássico, ela é focada no olhar masculino, o sujeito, para o olhar feminino, que é o objeto. E o que ela e outras teóricas nos anos 70 e 80 propõem é um deslocamento dessa teoria, que seria, então, a espectatorialidade feminina que elas propõem. E eu uso essa teoria na minha análise dos episódios e na análise da recepção também. Com relação aos desenvolvimentos dessa pesquisa, para tratar da historicidade, eu vou tomar primeiro a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, que é fulcral para se tratar daquele momento histórico dos anos 70, dos anos 60, especialmente no mundo da publicidade. A cotidianidade eu tomo de um autor chamado Michel Desserteaux, que ele diz que a cultura de massa ela pode ser apropriada de forma que possa haver evasões dentro daquele próprio discurso corrente tecnocrata. As teorias de gênero eu tomo da Betty Friedan, como a nossa colega citou, até a Butler, num momento já que pode dizer de terceira onda feminista ou pós-feminismo. E como eu citei, o deslocamento da hierarquia do olhar, que eu expliquei, aquela teoria da Laura Mulvey e de outras teóricas da teoria fílmica feminista. E a minha análise da narrativa, a minha análise da série vai se centrar sobre as personagens principalmente no bureau de publicidade, no espaço de trabalho, que é onde que vai se poder verificar explicitamente e implicitamente
uma subversão dos valores que vinham desde o pós-guerra até aquela década de 60. Porém, essa narrativa foi escrita hoje, nos anos 2000, 2010. Então, há um entrecruzamento desses discursos aquele discurso que não é retratado dos personagens, mas é representado, uma representação daqueles personagens, daquelas figuras dos anos 60, o discurso dos autores da narrativa, e também entra nesse intercruzamento o discurso do espectador, que vai fazer parte da minha análise final e da minha pergunta final, que eu faço partindo daquela hipótese inicial. Em que intensidade, de que modo, valores, percepções, conceitos e atitudes societárias evoluíram desde a época de Mad Men até a atualidade, em questões como sexismo e ética no trabalho. Bom, em linhas gerais, é isso. Agora eu deixo para outras discussões, perguntas.